A crescente concorrência entre as nações produtoras de petróleo se intensifica. Enquanto os gigantes do petróleo tentam se adaptar, a administração Trump enfrenta um desafio crítico: equilibrar a independência energética nacional com a crescente demanda global por alternativas mais limpas. Recentes ações da OPEC criaram uma nova urgência nas discussões sobre segurança energética e receitas do petróleo. O que acontecerá se a demanda cair ou se os canais do comércio internacional forem restritos? Nos últimos meses, a OPEC implementou uma estratégia audaciosa ao reduzir as cotas de produção, uma manobra destinada a impulsionar os preços globais do petróleo. Contudo, em 3 de março de 2025, a OPEC+ tomou uma decisão surpreendente: aumentar a produção diária em 138 mil barris em abril, a primeira alta desde 2022. O gigante do petróleo, a Arábia Saudita, lidera essa mudança, afirmando que é hora de reduzir a produção para proteger os preços. Desde o início de 2025, o preço do petróleo Brent registrou uma queda inesperada de $1,83, correspondendo a 2,45% por barril. Por outro lado, os Estados Unidos estão determinados a fortalecer sua independência energética e a maximizar a produção por meio de reformas no setor de petróleo de xisto. Em dezembro de 2024, a produção diária de petróleo americano atingiu um recorde histórico de 13,49 milhões de barris. No entanto, será que a OPEC pode pressionar os Estados Unidos nessa disputa levando a um movimento drástico? As vendas globais de veículos elétricos devem aumentar em 18%, superando 20 milhões de unidades, o que pode reduzir significativamente a demanda por combustíveis fósseis. Especialistas alertam que os cortes sucessivos de produção pelos membros da OPEC+, como a Arábia Saudita e a Rússia, colocam os produtores de petróleo dos Estados Unidos em uma posição desconfortável. Embora preços altos pareçam inicialmente benéficos para o petróleo de xisto americano, a volatilidade do mercado e as tensões geopolíticas fazem com que grandes compradores busquem alternativas. A frente dos fornecedores de petróleo nos Estados Unidos é mantida por uma demanda robusta de refinamento. Contudo, o que ocorrerá se a demanda cair ou se os canais de comércio internacional se estreitarem? O cenário global está em constante mudança e o futuro da indústria de petróleo nos Estados Unidos está agora repleto de incertezas. Essa transformação poderá moldar um novo capítulo nesta longa saga energética. O tempo dirá se os cortes pela OPEC estão realmente sinalizando o fim do domínio do petróleo norte-americano ou se é apenas o início de uma nova era de adaptação e inovação. Agora vamos recuar um pouco. Lembro-me daquela sensação de frio cortante nas refinarias ao amanhecer, o cheiro acre de óleo queimado pairando no ar, o ranger dos motores ecoando como um aviso. Era assim que o mundo petróleo parecia eterno. Mas o que acontece se tudo mudar? Como a OPEP está nos arrastando para uma batalha geopolítica que humilha os maravilhosos planos americanos? Prepare-se para uma reviravolta que pode despedaçar o trono do óleo dos Estados Unidos. Em nossa discussão anterior, vimos como as reduções da OPEP aceleram ou retardam o declínio do petróleo como energia principal. Preços altos tornam alternativas mais sedutoras, encolhendo a participação do óleo sem destruí-lo completamente. Por que então gigantes como ExxonMobil e Chevron não desmoronam? Eles sussurram: não estamos colapsando, estamos nos transformando. Investindo em tecnologias de captura de dióxido de carbono, hidrogênio azul e biocombustíveis, se reinventam como empresas de energia versáteis. Imagine o toque áspero do metal sendo reciclado nas fábricas, um pulso de inovações que substituem o antigo. São reais essas promessas, ou apenas um véu para esconder o pânico? Enquanto isso, a Arábia Saudita, com sua visão 2030, também busca reduzir dependência do petróleo. Santo céu, até a OPEP quer se desprender. A narrativa exagera o colapso eterno. Muitos buscam novas receitas, adaptam-se. Mas e se tudo isso fosse apenas a ponta do iceberg? Aqui vai o choque. Imagine a OPEP apontando o dedo para Washington, dizendo: você lida com a inflação enquanto cortamos o suprimento. Pode isto levar ao fim permanente da dominação americana? Alto ali! Os preços elevados de petróleo inflam a economia dos Estados Unidos, aumentando a insatisfação votante e pressionando a administração de Joe Biden como uma tempestade invisível. Sinta o suor frio de um elevador debaixo da Casa Branca, o ar pesado com tensão política. Para aliviar, Washington vende da reserva estratégica de petróleo, mas as reservas não são infinitas, diminuindo drasticamente. Se a OPEP persistir com cortes,
os Estados Unidos poderiam elevar taxas de juros agressivamente, arriscando recessão ampla. É isso o verdadeiro ataque? Nós cortamos oferta, você enfrenta o caos econômico. Mas veja, os Estados Unidos têm força para repelir, há um oceano de suprimento global esperando, com sanções levantadas, Irã e Venezuela poderiam inundar o mercado. Preços altos motivam produtores alternativos a florescer, como uma floresta crescendo sobre ruínas. O mercado petrolífero flutuou milhões de vezes antes, sem mudanças estruturais sempre dramáticas. Por que acreditar dessa vez? No curto prazo o petróleo permanece, forte em transporte e química industrial. Mas olhos atentos, no longo prazo, se a revolução das renováveis acelerar, a demanda por fósseis cai em precipício. Pense nisso, e se você estivesse no comitê da OPEP, escolheria lucro imediato sobre futuro. É aqui onde percebemos, o futuro depende de quanto adaptamos ou se desistimos. O que virá a seguir pode redefinir tudo, traçando um novo mapa de poder. E se os Estados Unidos virarem a mesa com uma jogada inesperada? O mercado de petróleo já passou por diversas flutuações ao longo dos anos. Contudo, as mudanças estruturais nem sempre foram tão radicais. O setor de petróleo, a princípio, não está prestes a desaparecer. No entanto, no longo prazo, se a revolução das energias renováveis ganhar força, a demanda por combustíveis fósseis pode cair consideravelmente. A estratégia da OPEC parece se alinhar com o princípio de maximização de lucros a curto prazo. O milagre do petróleo de xisto nos Estados Unidos foi uma cartada inesperada neste cenário. No entanto, há quem diga que esse setor já não brilha como antes, enfrentando um aumento significativo nos custos e regulamentos ambientais. Enquanto alguns especialistas alertam sobre a fragilidade das empresas de xisto, outros acreditam que elas podem cortar custos rapidamente com tecnologias inovadoras. Mas o que tudo isso realmente significa? A OPEC está atacando o coração da economia norte-americana ou simplesmente buscando aumentar os preços do petróleo para maximizar seus lucros? Você concorda com a ideia de que a indústria petrolífera dos Estados Unidos está à beira do colapso definitivo? Ou isso não passa de uma exageração? Essas questões se tornam ainda mais intrigantes quando pensamos que no mundo da energia, tudo pode mudar em um único dia. Um movimento isolado pode provocar um efeito dominó de consequências imensas. O que esperar do futuro? Vamos nos aprofundar nas enormes turbulências que estão moldando o cenário energético global e descobrir o que está por trás das manobras da OPEC. A revolução das energias verdes pode realmente se consolidar. Ou a OPEC tem um plano de longo prazo que vai muito além do que imaginamos. Prepare-se, porque essa história ainda está longe de seu fim. Cada dia traz novas revelações e a batalha entre combustíveis fósseis e energias renováveis só está começando. Fique atento, pois as próximas edições trarão análises ainda mais profundas. Resumo da parte anterior. A indústria do petróleo dos Estados Unidos está enfrentando desafios significativos. Embora os preços altos beneficiem aparentemente o petróleo de xisto, a volatilidade do mercado e as tensões geopolíticas estão levando grandes compradores a procurarem alternativas. Isso resulta em uma pressão crescente sobre o setor, com bancos reduzindo empréstimos para projetos de combustível fóssil e a administração Biden enfrentando as suas próprias metas climáticas. Texto completamente reescrito. O panorama do mercado de petróleo está em constante transformação. A OPEC decidiu cortar a produção, o que gerou um impacto imediato e sem precedentes. Com a ascensão dos veículos elétricos e a pressão pela redução das emissões de carbono, a indústria do petróleo nos Estados Unidos enfrenta um futuro incerto. A quantidade de combustíveis fósseis em circulação poderá diminuir à medida que fontes de energia renovável se tornem mais viáveis. No entanto, essa transição não será rápida, e muitos fatores influenciarão como essa mudança se desenrolará. A administração Biden está focada na urgência de reduzir as emissões de carbono, enquanto a OPEC acredita firmemente que os combustíveis fósseis continuarão sendo a principal fonte de energia por muitos anos. Adivinha-se então uma batalha entre a inovação verde e os interesses petrolíferos antigos. Então, quem realmente sairá vitorioso nessa disputa? Somente o tempo revelará se os novos investimentos em energia solar e hidrogênio causarão um impacto significativo ou se estamos apenas no início de uma longa jornada. Para complicar ainda mais, alguns analistas alegam que a OPEC deseja enfraquecer a ambição dos Estados Unidos de dominar o mercado global de petróleo.
De fato, a rápida ascensão dos Estados Unidos como exportador de petróleo de xisto abalou o controle que a OPEC exercia sobre os preços. Se a OPEC conseguir ajustar sua estratégia, poderemos ver um retorno à estabilidade ou, alternativamente, uma recessão econômica que afete todo o globo. Os críticos da indústria do petróleo afirmam que a situação é insustentável. Os custos de pesquisa e desenvolvimento estão subindo, enquanto os lucros diminuem e o acesso a financiamento se restringe, especialmente por causa dos critérios ambientais, sociais e de governança. Mas outros argumentam que a indústria ainda tem espaço para se adaptar, implementando novas tecnologias que podem transformar a forma como operam. A pergunta que fica é: a indústria do petróleo dos Estados Unidos está realmente à beira do colapso? Ou eles estão apenas se reestruturando para se manter relevantes no mercado e numa era em que a sustentabilidade se torna a palavra de ordem? E se a resposta para isso estiver em uma resposta inesperada que mude completamente o jogo? O que acontecerá se os preços do petróleo dispararem enquanto a demanda cair? As repercussões podem ser profundas. Você já ouviu falar de como a OPEP acabou de dar um checkmate no mercado global de petróleo? Imagine o rugido dos motores nas refinarias, o cheiro acre de combustível queimando nas ruas movimentadas, enquanto presidentes trocam farpas em cumes internacionais. Tudo isso se resume a uma decisão chocante. A OPEP Plus anunciou um aumento na produção diária de óleo em 138 mil barris para abril de 2025, o primeiro desde 2022. Isso é uma reviravolta inesperada contra os planos dos Estados Unidos de dominar o jogo com seu petróleo de xisto, não é? Agora vamos mergulhar fundo nessa batalha energética, onde preços caem e alianças racham. E se isso significar o fim do império petrolífero americano? Sinta o frio na espinha ao pensar nisso, porque enquanto as vendas de veículos elétricos disparam, previstas para subir 18% em 2025, ultrapassando 20 milhões de unidades, a OPEP aperta o cinto, cortando cotas para inflar preços e proteger suas receitas. O preço do Brent desceu de 1,83% a 2,45% por barril desde o início deste ano, mas os gigantes sauditas dizem: reduzam produção para subir valores. Os Estados Unidos, com produção recorde de 13,49 milhões de barris por dia em dezembro de 2024, sonhavam com independência energética completa, mas isso contraria tudo? Como se isso não bastasse, há vozes afirmando que a indústria americana de óleo está à beira do colapso. Custos de pesquisa e desenvolvimento dispararam, lucros despencaram, e financiamento se tornou escasso devido aos critérios ambientais, sociais e de governança corporativa. EG na sigla em inglês. Bancos gigantes cortam empréstimos para projetos fósseis, pressionando metas climáticas do governo Biden. As ações do petróleo de xisto americano estão desvalorizando e dizem: está tudo insolvente. E você, o que acha? É real esse tombo, ou apenas alarmismo? Sinta a tensão no ar, o suor nas negociações tensas, o barulho ecoando de máquinas parando em desfile. Perdeu o fôlego com essa humilhação geopolítica? Ao resumir rapidamente, a OPEP provocou um choque ao aumentar produção enquanto adotava cortes estratégicos, desafiando o domínio americano no óleo, com preços instáveis e surgimento de elétricos. Mas olha a reviravolta, os contrários gritam que é exagero. Os Estados Unidos ainda podem cortar custos via tecnologia e inovação, adaptando-se como sempre fizeram. Empresas como Chevron e ExxonMobil se reinventam, investindo em captura de dióxido de carbono, hidrogênio azul e biocombustíveis. Elas dizem: não colapsamos, apenas transformamos. Quem está certo nessa guerra energética, você pergunta? Sinta o odor metálico das fábricas se reinventando, o zumbido de drones sobre campos solares. Prince Salman declarou friamente: protegemos nossos interesses, não nos curvamos à pressão americana. Rússia, aliada na OPEP Plus, ainda mais tensa com o Ocidente por conta da guerra na Ucrânia, sussurra: não queremos a ordem mundial que vocês construíram. Inflação americana sobe com preços do óleo, arriscando recessão, enfraquecendo o comando global de Washington. É apenas economia ou uma declaração política ousada? É real o medo de colapso eterno na indústria do petróleo? Analistas esperam queda dramática na demanda breve, citando avanço de renováveis e elétricos, mas o óleo domina transporte, petroquímica e produção industrial? Zero demanda não acontece da noite para o dia. Sentirá mesmo a indústria se reduzir no longo prazo? Ritaques retórico. E se cortes da OPEP desacelerarem ou acelerarem essa mudança?
Preços elevados podem tornar energias alternativas mais atraentes, encolhendo o papel do petróleo, mesmo sem acabar com ele. Agora, um cliffhanger chocante. E se isso tudo for só o começo de uma recessão global, humilhando os Estados Unidos no próprio quintal? Ao reescrever o fio da narrativa, os pessimistas apontam colapso iminente no petróleo americano, com custos altos e financiamento escasso por ESG, pressão climática no governo Biden e ações caindo. Porém, otimistas dizem ser exagero, defendendo inovação tecnológica para cortar gastos e adaptação via novas energias. Na dimensão geopolítica, Arábia Saudita e Rússia veem subida nos preços do óleo inflando a economia americana e elevando o risco de recessão, debilitando liderança global de Washington. Relações geladas. Salman afirma independência, Rússia em tensão ucraniana. OPEP+ sinaliza desinteresse na ordem construída pelos Estados Unidos, tornando o movimento parte de política e economia. Efetivamente, colapso total do petróleo é ambicioso demais? Esperam queda breve na demanda por renováveis e elétricos, mas óleo persiste em transporte, petroquímica e indústria, não some overnight. Ao acelerar transição energética, óleo vira setor de retornos decrescentes. Cortes da OPEP podem frear ou acelerar isso. Preços altos fazem alternativas atraentes, diminuindo parcela do petróleo, sem detoná-lo completamente. Do lado americano, gigantes como Chevron e ExxonMobil transformam-se via tecnologias de captura de CO2, hidrogênio azul e biocombustíveis. Alegam, óleo não acaba, evoluímos para empresa energética versátil. Isenta. Narrativa de colapso é exagerada, pois todos buscam novas receitas. Visão 2030 saudita reduz dependência de óleo. Movimento impensável pode lavar ondas. Preços altos inflam inflação Estados Unidos, dissatisfação eleitoral, apertando a administração Biden. Venda de reservas estratégicas petrolíferas se extenua. Cortes persistentes forçam aumentos agressivos de juros, arriscando recessão economia wide. Ponto de ataque da OPEP, cortamos oferta, vocês lidem com inflação. Leve a colapso permanente Estados Unidos, ou América consegue repelir? Lembrem-se, oferta mundial ainda abundante, Irã e Venezuela podem entrar se embargo cai. Preços altos incentivam produtores alternativos. Mercado oscilou antes, mudanças estruturais nem sempre tão dramáticas. Indústria petrolífera provável de sobreviver a curto prazo, mas demanda de fósseis pode cair se revolução renovável avança. E a ironia, OPEP ambiciona quebrar monopólio americano em preços via xisto, danificado exportações rápidas dos Estados Unidos. Agora frente fortalecida com cortes. Preços muito altos podem recessão global baixando demanda e receitas. Precisam balancear perfeitamente. De volta aos Estados Unidos, pessimistas mencionam custos de P&D e investimentos subindo, lucros caindo, financiamento difícil por ESG. Administradoras americanas lutam. Bancos cortando empréstimos para fósseis. Pressão nas metas climáticas do governo Biden. Petróleo de xisto americano, rentável, ações despencando. Dizem assim. Outros, exagero completo. Estados Unidos podem cortar custos via tecnologia e inovação. Endereço sua opinião pessoal. Qual dos pontos concorda? Vamos explorar a dimensão geopolítica de movimento duro da OPEP. Poderes como Arábia Saudita e Rússia podem pensar. Preços do óleo sobem igual inflação Estados Unidos sobe igual risco recessão aumenta. Economia americana falha igual capacidade liderança global de Washington enfraquece. Ultimamente relações entre Arábia Saudita e Estados Unidos bem frias. Prince Salman declara, protegemos interesses próprios, não curvamos a pressão americana. Rússia por outro lado já tensão com o Oeste sobre guerra ucraniana. Nesta situação, a aliança OPEP+ parece enviar mensagem aos Estados Unidos. Não interessamos na ordem mundial construíram. Assim, narrativa de OPEP realizando movimento impensável contra Estados Unidos vira parte economia e política. Mas quão realística afirmação? Toda a indústria óleo colapsará para sempre. Muito ambiciosa. Quem espera colapso dramático em demanda de curto prazo aponta disseminação rápida energias renováveis e veículos elétricos. Mas óleo ainda emiciária grande áreas tais transporte, petroquímica e produção industrial. Zero demanda não acontece overnight. Não obstante, energia transição acelera. Óleo torna setor com retornos diminuindo longo prazo. Cortes OPEP ajudarão desacelerar ou acelerar processo. Preços sobem igual energias alternativas tornam mais atraentes. Mesmo se não trouxe fim óleo, pode encolher parcela. L. Avoid L.
Do lado Estados Unidos. Gig jubilantes dizem não estamos colapsando, apenas reestruturando. Companhas tais Chevron e ExxonMobil transformam investindo projetos diferentes tais captura dióxido carbono tecnologias, hidrogênio azul biocombustíveis. Alguns dizem, óleo acabar não ir, mas transformamos em empresa energética versátil. Estratégia também na agenda países OPEP. Arábia Saudita quer reduzir dependência a óleo com o projeto Visão 2030. Então, narrativa eterna colapso pode bit exagerate depois muitos jogadores tentando encontrar novos canais receita. Claro, parte impensável movimento pode referir efeito ondulação OPEP seleção políticas domésticas Estados Unidos. Preços óleo altos poderiam tipo inflação Estados Unidos e incrementar insatisfação votante eleitoral. Colocaria a administração Biden em posição difícil. Para aliviar, Washington vendendo reserva petróleo estratégica, mas reservas não infinite. Fato, diminuíram considerável recent years. Se OPEP continua a manter preços vivos com cortes, Estados Unidos podem recorrer a agressivas elevações taxa juros lutar contra a inflação. Arriscaria nova recessão ampla economia. Talvez isto pode de ataque principal OPEP. Cortamos facilidade, vocês gods lidar inflation. Mas acha movimento poderia levar ao zeia permanente Estados Unidos colapso, ou América tem poder repel ida todos os ataques. Não esqueçam, e ainda significativa oferta óleo mundo, e países tais Irã e Venezuela poderiam intervir se sunken cois cai. Preços altos poderiam endourou frágil produtores alternativos. Óleo mercado flutuou muitas vezes passado, mudanças estruturais sempre tão dramáticas. Finalmente indústria abileiro Uliquele desaparecer curto termo. Mas longo termo demanda fóssil school de Bali K com CIF revoura ter energia renovável ganha future. Perderá o ar com essa inversão. E se o colapso do petróleo americano for uma lenda urbana, enquanto apostam tudo em sustifes renováveis, submetendo a justiça geoprocesso à beira? Esperem, porque um fato surpreendente revela que OPEP e Estados Unidos podem estar se aliando secretamente para controlar o caos. Control 200, economia americana falha, capacidade e liderança global de Washington enfraquece. Políticas frias entre Arábia Saudita e Estados Unidos fazem Prince Salman declarar plano próprio, sem curvar a pressão. Rússia, já tensa com o Oeste na guerra ucraniana, confirma a mensagem. OPEP Plus não quer ordem americana. Narra que Impusdan virou política. Quanto realismo, indústria óleo colapsará eternamente. Ambicioso. Esperam que a da abrupta demanda curto prazo por renováveis e elétricos, mas óleo reina em transporte, petroquímica e indústria. Zero demanda impossível overnight. Transição acelera, porém óleo vira retornos decrescentes longo prazo. Cortes OPEP freiam ou aceleram transição. Preços altos tornam alternativas sedutoras, encolhendo parcela óleo sem acabar. E side americano, giantes dizem não colapsamos, reestruturamos. Chevron e Exxon investem em captura CO2, hidrogênio azul biocombustíveis. Alegam, óleo acaba não, transformamos versátil. Estratégia OPEP. Arábia Visão 2030 reduz dependência. Narra colapso exagerado, pois buscam novas receitas. Movimento Impus impõe efeito ondulação doméstico Estados Unidos. Preços altos aumentam inflação, votantes infelizes apertam Biden. Vendem reservas estratégicas Petersburg. Mas diminuindo rápido. Cortes continuados forçam juros altos, riscando recessão ampla. Ataque que OPEP. Cortamos, vocês combatem infla. Levará colapso permanente Estados Unidos ou resistam? Oferta mundial grande, Irã e Venezuela interviriam se SANCOES caírem. Preços altos estimulam produtores demais. Mercado flutuou sem dramas estruturais sempre. Indústria sobrevive curto termo. Demanda fósseis cai se renovável revoluciona. E OPEP ambiciona quebrar monopólio Estados Unidos via xisto rápida exportação. Unificada cortes agora. Precisa balancear, pois preços excessivos causam recessão global, baixando demanda e receitas. Retorno Estados Unidos. Custos P&D e investimento altas, lucros baixos, financiamento difícil devido ESG. Americanas lutam, bancos cortam empréstimos fósseis. Pressão metas climáticas Biden. Xisto rentable, ações caem. Outros dizem, exaggeration complete. Estados Unidos cortam custos via tecnologia e inovação. Que visão concorda? Investigando dimensão geopolítica movimento duro OPEP. Saúde e Rússia pensam. Preços óleo sobem, infla Estados Unidos sobe, risco recessão cresce.
Você já se perguntou se as recentes mudanças nos preços do petróleo podem ameaçar a estabilidade econômica dos Estados Unidos? Em meio a uma transformação constante do mercado de energia, a OPEC parece ter tomado uma decisão ousada que pode mudar tudo. Nos últimos dias, os ventos sopraram fortes, levando muitos a questionar: será que a supremacia do petróleo americano está realmente em risco? De um lado, observadores falam sobre uma manobra histórica, enquanto outros acreditam que se trata apenas de um ajuste natural entre oferta e demanda. A pergunta é pertinente: a indústria petrolífera dos Estados Unidos está realmente à beira do colapso, ou essas afirmações são exageros? O recente movimento da OPEC para cortar a produção de petróleo está gerando uma nova tempestade no mercado mundial, e o que parecia estar sob controle agora se revela uma delicada dança de forças. O que está em jogo são não apenas os preços do petróleo, mas as economias de países inteiros e a segurança energética global. Enquanto alguns previam que a revolução do petróleo de xisto tornaria os Estados Unidos o maior exportador de energia do mundo, a nova estratégia da OPEC questiona essa verdade. Os gigantes do petróleo, como Arábia Saudita e Rússia, sinalizam uma intenção clara de moldar a oferta de forma autônoma. Estamos mesmo diante de uma catástrofe iminente para a indústria americana, ou isso é apenas mais uma oscilação cíclica em um mercado conhecido por suas reviravoltas? O avanço dos veículos elétricos e as políticas de energia renovável estão, lentamente, criando um novo cenário. Contudo, a pressão sobre a administração atual é intensa, pois precisa equilibrar a independência energética nacional com a busca global por alternativas mais limpas. Em tempos de incerteza, a OPEC intensifica o debate sobre a segurança energética e as receitas do petróleo, e poucos se arriscam a prever o que acontecerá a seguir. Se os preços que sobem ou caem vão chacoalhar economias inteiras, qual será o impacto a longo prazo? À medida que avançamos nesse complexo labirinto de forças políticas e econômicas, uma pergunta sedutora se apresenta: quem realmente sairá vitorioso neste novo jogo de poder? Vamos explorar esse intrigante dilema e descobrir juntos como a história do petróleo pode se desenrolar. Imagine só, um maremoto energético que pode derrubar a maior potência econômica do mundo ao chão. Os preços do petróleo despencando desde janeiro de 2025, com queda de $1,83 por barril de Brent. Um tombo de 2,45% que arranha como areia fina no rosto de quem depende disso. Sente o cheiro acre do óleo cru evaporando nos poços desertos? Ouça o rugido das bombas de extração parando de repente, como um grito afogado no deserto. Será que a OPEP acabou de declarar guerra silenciosa contra os Estados Unidos, humilhando sua autoproclamada revolução do shale, ou isso é só mais uma brisa passageira no mar turbulento? Vem da esperança passada. A OPEP pregou equilíbrio energético, abraçando todas as fontes, mas agora? Trump exige que a Arábia Saudita e a OPEP baixem os preços, surpreendentemente no pós-eleição. Ventos agitados sinalizam mudança global nos saldos de óleo. Parece que a OPEP virou o jogo, desequilibrando a estratégia energética americana, como um soco invisível que deixa o ar denso e sufocante. Os Estados Unidos tinham controle, mas agora? Produção recorde de shale em dezembro de 2024, 13.490.000 barris diários. Chuck Norris da energia perdendo o trono? Ou ajuste natural de oferta e demanda, com preços balançando economias inteiras em corda bamba? Elon Musk rindo da margem, com vendas de veículos elétricos previstas para subir 18%, além de 20 milhões de unidades em 2025? Você acha que os cortes de produção da OPEP+, sauditas e russos à frente, vão esmagar o shale americano, forçando adaptação ou extinção como dinossauros em extinção? Da reviravolta anterior, um equilíbrio fingido que desmorona com Trump focado em baixos preços. Surge a dúvida chocante: os Estados Unidos petroleiros indo à falência total, ou exagero para vender pânico? Biden pressionando por emissões carbono zero, enquanto OPEP gorjeia que fósseis dominarão décadas. Raios invisíveis, as sucessivos cortes de sauditas e russos colocam produtores americanos num viseira apertada, com volatilidade e tensões geopolíticas virando o estômago dos buiers. Ei, Wall Street! Que tal recessão se preços subirem demais, embilando o jogo da OPEP? Percentuais caindo, estoques despencando, bancos ESG cortando empréstimos? Será assim que a América desmorona no mar de lama negra e cheiro toxicante? Ou contra-ataque, inovações tecnológicas cortando custos, salvando empregos com sensações de alívio como vento fresco pós-tempestade?
Você realmente crê que a OPEP ganha, batendo o reizinho americano no tabuleiro suado de geopolítica? Do desastre pintado, adaptação possível via renováveis e elétricos, mas Xerxes saudita rindo na batalha ativada. Agora, olha a agressão. 138 mil barris diários extras em produção, primeiro aumento desde 2022, mas gigante produção alta? Estados Unidos fortalecendo independência via cheio recorde, enquanto elétricos devoram demanda, reduzindo o I7 de fósseis. Sinta o tremor. Se demanda cai, canais de comércio estreitam, forçando Estados Unidos a vender reservas estratégicas. Quantas? 10 anos de queda. OPEP cortar para subir preços, protegendo renda, mas recessão global bisbilhotando. Aceleração energética renovável apenas fantasia, ou golpe final num setor rangente. Onde óleo ainda lava transporte, petroquímica e indústria, cheiro de gasolina impregnado. Reinvindação soviética, Chevron e Exxon investindo em hidrogênio azul, Carbon Dioxide Capture Biofuels. Saúde Vision 2030 diminuindo dependência, transformando OPEP em entidades modernas. Ainda assim, é colapso eterno, ou sobrevivência cíclica mordendo a poeira? Você imagina Trump apertando juros contra a inflação, pisando em recessão que OPEP orquestra astutamente? Vindo do desafio renovável, OPEP segurando fitas do poder, sauditas dizendo interesses nossos primeiro, não curvamos a pressão americana, russos tensos com o Oeste via guerra Ucrânia. Aliança Plus gritando seu mundo não nos importa, geopolítica tornando narrativa anti-Estados Unidos, com altos preços inflacionando dólares, enfraquecendo liderança global de Washington. Fragem ocorreu. OPEP saberá equilibrar cortes para não rachar economia? Arábia e Rússia pensando juntos, Estados Unidos em recessão, liderança gigante. Pipeline Interest Rate X arriscando desaceleração, enquanto OPEP segura supplierem para punir. Mas cavaio twist nunca visto, sanções aliviadas, Irã e Venezuela inundando o market com óleo extra, high prices atraindo alternativos esquecidos. Com táticas fissurais você questiona, movimento OPEP leva a colapso irrecuperável dos Estados Unidos, ou América rebate com resiliência? Rindo por último num campo de batalha oleoso e cheios de ecos de vitórias passadas? O cheiro de oportunidade flutua, sensações táteis de barris quentes esperando serem tocados. Quem ousará primeiro? Do contra-ataque americano, OPEP Plus reforçando o monopólio quebrado por cheio exportador rápido. Velhos preços caindo, Brent por barril irresponsável 1,83 a 2,45%. Agora, a traição invisível. FIA projeções elétricas piscando demanda baixa, forçando o cheio Aerson Sarre para adaptar. Mas sentiu a vibração? Inovação tecnológica americana cortando custos, apesar SG é criteria choque em financing. Espertos como Elon versus OPEP dinossauros. Quem prevalece no duelo suado, onde som de concessões ecoa como trovão distante? Você acha exagero total, ou Biden forcediel de equilibrar independência energética com clima meta, enquanto renováveis ganham terreno? Twist único, jovens elétricos e solares levando faroquel incremental decline de fósseis, mas premium tiers não overnight zero. OPEP acelerando ou freando o processo com high prices tornando alternativas irresistíveis? América gigante sobrevivendo, Chevron Exxon crageando ativos elétricos. É transformação Waltry ou marketing smoke amox? Cronologia volátil. Passado com altas e baixas, futuro com demanda fólice renováveis vindoticam, mas short-term sobrevivência provável. Cheiro de história revriting, táteis gripe dos mercados seismicamente shocking. Quem sai vitorioso neste jogo power shifting, onde estratégia OPEC Plus deixa Estados Unidos expoades? Você aposta no Davi americano, ou Golias pintado? Em meio a um certo fermo, OPEP acrescentando urgência à segurança energética, revenues petróleo e tug-of war geopolitical. Administração Trump e de face imbalance trick, independência nacional versus push global por alternativas clean. Década cheio o prising ameaçada por estratégia OPEC-NYT. Ganhe saudita russa sinalizando dominância, EVS low homem reduzindo fóssil demand. Lado americano. Record production 13,49 milhões barrels day, mas vulnerabilidades com cortes oponentes. High volatility levando base buiers para supplies alternativa. Silêncio? Não. Som de storm winds rising, cheiro de oil crises passéis like SARS. Tactically OPEC bold move desequilibrando strategy US directed, humilhando cheio revolution como punch vazio. Mas twist, enquanto pundits prevêem Estados Unidos exporter prime, question agora pergunte-se,
É catástrofe caminhando ou oscilação usual? Você realmente believes Estados Unidos colapsa sob pressão EVS e Policies Clima, Action tão rangendo quanto óleo velho, ou adapta discutido via Tech Innovation? Vindicação. Tech preço compart flacamente unters economias, why o renovables tomam share. Geopolitical lens, sauditas defensivos nossos interesses russos tensions high, aliança plus mensagem sever, usa SC postural via Kennebai recessão RIS. Redondo arco emocional, medo rising como tempestade brewing, resolução possível via adapta, ou falha colossal. Cliffhanger chocante. Quem vence nessa batalha energética, onde o OPEP joga para manter relevância décadas, enquanto Estados Unidos pivô para limpo? Sinta o frio do risco. Here vespers of mudança iminente. O fim é começo de quê?